Ô, JB, é o seguinte, queria ver como é que foi pra vocês lá na coletiva ter recebido aquela cornetinha minha lá que eu falei pra vocês dos recalcados da bola. Como é que foi isso aí pra ti? Foi a melhor coisa que tu poderia ter feito. O Donos da Bola, quando a gente volta, o segredo do Donos da Bola se chama Meneghetti, tá? Ele é o grande cara. O Meneghetti é o cara que pensou tudo. Isso não é puxar saquismo, o Meneghetti nem é mais diretor-geral atualmente, foi descansar, tá? Ele é hoje só o grande líder do processo todo. O Meneghetti pensou. Quando ele decide voltar para Porto Alegre, ele pensou o Donos. E ele fala com algumas pessoas estratégicas para montar o programa. E ele pede para mim: JB, eu já tinha um canal de YouTube na época. A gente precisa de ti. O diretor novo tá vindo, ele não me falou que era ele. E o cara quer montar um programa de esportes, ele quer tu. Eu falei: Meneghetti, puxa vida, cara, voltar. TV, tipo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Eu tô com meu canalzinho do YouTube, tá dando bem. Pô, eu ganhava um quarto do que eu ganho hoje. Mas, tipo, já tava dando uma graninha bacana e tal. Falei, pô, tá aqui, é melhor que o salário de jornalista, piso de jornalista é horrível e tal. Não vou voltar. Pô, não, mas ouve o cara. O cara, ele insistiu tanto pra ouvir o cara. E eu falei, tá. Resumo, cara. Era ele o diretor, que ele não quis me dizer. Aí ele disse assim, cara, o Donos da Bola tava com um traço de audiência. Traço, sabe o que é esse traço? Traço é assim, tem um ponto e depois de um ponto é 0 pontos, meio ponto e depois do meio ponto é um traço, assim, tipo, nós não fazíamos, a Band não fazia um traço, era traço de audiência, não tinha um ponto de audiência pra colocar ali. E ele disse, cara, a gente precisa montar um programa e tal, não tem verba e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, é por ti. Eu volto. Eu tenho duas condições. O que me sustenta é blog e canal do YouTube. E eu tenho uma filha. Na época eu só tinha a Maria. A Maria mora em Santo Ângelo. A única coisa que eu faço é... eu não posso largar o que me sustenta. Eu preciso continuar com o blog. E eu preciso de liberação pra ir passar os finais de semana vendo a minha filha. Se tu não te importar, eu vou ter que faltar várias vezes sexta ou segunda, ou quando der, porque eu vou buscar ela em Santo Ângelo. Na época eu ia de carro ainda. Eu viajava 500 km, pegava ela e voltava de carro. Eu destruí com uma caminhonete que eu tinha assim. E aí, na sexta-feira, 1000 km na sexta, passava sábado, domingo, segunda-feira, 1000 km de volta. 500, ia, 7 horas indo, largava ela... 7 horas voltava, assim. Parava no posto pra abastecer e pau na máquina. Falei, eu não discuti. Cara, mas eu tenho certeza disso. A gente não debateu o salário aquele dia direito. Se ele falou por cima, eu não computei, assim. O salário não era um negócio ali. Era tipo, voltar pelo Meneghetti. Voltar porque ele precisava de uma ajuda. E o Baldasso foi a mesma coisa. Tanto que o Baldasso conta até hoje. O Baldasso disse, cara, uns 6 meses eu fico. Depois, se tu conseguir te virar aí... E aí depois o dono estourou. Só que o programa tava muito mal. E o Meneghetti pensou tudo, arquitetou tudo. E a gente encaixou de uma tal maneira que em 10 dias vem o episódio do Renato. Porque as pessoas já estavam começando a ver. Porque era uma... Sabe, já tava começando e tal. Nós pedindo pra colocar no... A gente já entrou com transmissão no YouTube, porque a gente já trabalhava no YouTube, a gente disse, vamos fazer YouTube. E aí tinha aquela coisa, um tempo atrás, antes a gente queria fazer transmissão, não, vai concorrer com a TV, até ter aquela história do digital, de entender que, cara, tudo converge pro mesmo lado, não adianta mais tu brigar, tu entendeu? Aí, velho, quando o Renato fala aquilo, a nossa audiência ainda era muito baixa. Só que a gente deu a sorte / competência do Renato ver o programa no dia. E o Renato viu o programa da gente criticando o Thiago Neves e o Diego Souza. Que, na verdade, o Bagé ainda tava. O Bagé, eu acho que era contra os dois. Não vou lembrar, tá, Bagé? Desculpa se eu tô colocando coisas erradas. O Renato gostava mais do Diego Souza do que o Thiago Neves.
esse cara trazer o Diego Souza, velho, de centroavante. Depois eu me apaixonei pelo Diego Souza. E o Thiago Neves eu achava assim, tá bom, pô. Aí, antes de entrar no programa, às vezes tem isso. Estudar sorte / competência. Eu fui entrar no programa esses tempos atrás, e aí era o Wanderson e tinha um jornalista russo que eu conheci, e o cara não critica que ele joga bola pra caramba. E aí eu fui no ar preparado. Eu falei, o Wanderson, esse é bola. Eu não conhecia ele, mas eu já tinha sido brifado. O cara disse, ele joga muita bola. O jornalista russo me passou assim, gasta a bola, pá. E eu falei, vou apostar. Eu falei, não vi, fui sincero, falei, não conheço, mas me falaram que joga bola, o Inter tá fazendo uma baita contratação e tal, e ninguém conhecia o cara, e sorte / competência de estar na hora certa e tal. E aí o Renato, insisto, sorte / competência, viu e deu a letra pra gente. Aí o que acontece? Quando eu chego na arena, no dia do jogo, o assessor de imprensa do Renato passa por mim e diz assim, o recado foi pra vocês, porque ele tinha feito o programa no dia anterior, não tinha dado nomes, mas tava cornetando, que eram os recalcados, que não sei o que. Ele falou, o recado era pra vocês ontem, e ele viu o programa, aí era coletiva de terça-feira, e aí o jogo era quarta. E quarta-feira a gente repercutiu o que ele tinha dito na coletiva de terça, dos recalcados. E, só um parênteses aqui. O Renato foi falar na terça-feira porque ele tinha visto o Donos. E aí ele foi dar entrevista por conta de que ele tinha visto o Donos e queria rebater. Porque era conveniente pra ele. Todo mundo tava criticando o Thiago Neves e o Diego Souza, ele bate na imprensa e o que fazem os torcedores? Vão pra imprensa e esquecem o Thiago Neves e o Diego Souza. E aí ele fez isso. Só que a gente, na quarta-feira, bateu mais ainda, na minha visão, muito justo. Quando eu falo bateu, licença poética aqui, tá? Não é... Sim. A gente criticou, mas ainda dizendo, cara, é muito fácil pro treinador chegar e dizer, tem recalcado, e não dar nome, não falar quem, e o porquê que o cara é recalcado, qual é o problema de dizer que não são boas as contratações de Diego Souza e Thiago Neves. É pessoal, o que tem de pessoal de dizer que é uma má contratação? Não tem! Tanto que o assessor de imprensa do Renato reviu os programas e disse, não tem nada pessoal aqui. Sabe, ele não é impossível achar. Eu lembro de ter conversado com ele, cara, eu tô revendo o programa pra ver se eu acho alguma coisa pessoal. Eu falei, não vai achar. Aí tá. Daí o Renato vai, e ele vai e diz, o Renato quer falar. Eu falei, então eu vou perguntar. Só fala o seguinte, eu vou fazer no final da entrevista coletiva pra não ferrar a coletiva. É horrível quando tu tá lá, sei lá, um jogão, todo mundo repercutindo, aí vê o cara, oi, eu sou o fulano de tal, tô ao vivo aqui na emissora. Assim, tá todo mundo brincando aqui de gravar, só tu, tô ao vivo aqui na emissora tal, e eu quero te perguntar sobre, o que tu achou do céu estrelado ontem à noite? Poxa, não interrompe a linha de raciocínio do jogo, das pautas mais importantes. Falei, já que é uma treta nossa, a última pergunta é minha. Tá. Vê a última pergunta, eu respeitei o protocolo, não é um debate, é uma entrevista, e é uma entrevista coletiva, então eu só tenho direito a pegar o microfone, uso o meu espaço para fazer a pergunta e devolvo o microfone. E eu fui extremamente correto, porque várias pessoas na época dizendo, o Renato falando de título não rebateu. Eu não posso rebater. Não é um debate. Sim. Tu entendeu? É uma entrevista coletiva ainda. Não é nem tete a tete que eu tenho a liberdade de ficar insistindo. Não, eu tenho direito a uma pergunta e a um espaço. Eu não posso ficar rebatendo. Tá? Então, fiz a pergunta, o Renato respondeu, só que o resultado foi 15 dias antes a gente fazia traço de audiência. No dia depois, a gente tinha mais audiência que a RBS. E todo mundo foi ver, por quê? Cara, faz o seguinte, pega o meu vídeo e bota, não clica aqui, não assista esse programa. Uma galera vai acessar, uma galera vai clicar. E um vídeo que tu responde o Renato... É um dos mais assistidos do canal. E aí, o Renato diz, não assisto esses caras donos da bola. O que tu acha que a galera foi fazer no outro dia? Vocês não viram South Park? E aí, uma galera foi assistir no outro dia, velho. Só que o que aconteceu? Os caras viram, a gente zoou a história, porque pra nós era muito bom que tivesse acontecido. Brincamos, falamos, respondemos. Um monte de gente soube dizendo, mudou o programa, não tem mais um DJ, não é mais um programa de gracinha, um programa de debate esportivo. E começou a ver. Cara, um mês depois, uma galera começou a dizer pra gente,
Pô, mas o programa de vocês é legal. O programa... Ou critica, mas critica assim, por outros motivos. Meu, a gente tem que ser criticado, é óbvio. É do jogo. Sim. Não, tem cara que chega... Claro, tem cara que chega e diz, JB, não gostei do Donos, não... Tá, beleza, isso aqui é nosso ponto de vista. Se tu discordou aqui, tá tudo certo, cara. Só que assim, pra nós foi muito bom por isso. A gente 15 dias antes dava... A gente, no caso, a emissora. Traço de audiência. Pra mim, o Renato acelerou um processo que iria acontecer. O Donos, na minha visão, e é só a minha visão, até porque sou eu que estou falando. Sim, eu adoro quando o cara fala, isso é na tua opinião. Sim, sou eu que tô falando. É a minha opinião, não tem como ser do outro. Eu acho que ia estourar em qualquer jeito. O Renato antecipou as coisas. Legal. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida do Grêmio.